Boa tarde a todos. Estamos aqui para a segunda sessão do ciclo de conversas da invenção da amnésia, hoje com os 4 membros originais deste projeto e com o João Abreu, a quem convidámos para moderar a conversa, e a quem passo já a palavra. João, bem-vindo e obrigado pela tua participação, uma vez mais. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar aqui nesta conversa e de fazer aqui a moderação entre vocês. E eu começaria aqui por apresentar o Fernando Brito, que é fotógrafo e artista visual, mestre em arte multimédia e atualmente frequenta o doutoramento em arte multimédia, onde investiga as relações entre o corpo, o gesto e as paisagens lugares, através da relação entre o cinema experimental e a performance. Fernando, eu ia-te pedir que fizesse aqui uma breve apresentação da invenção da amnésia, antes de passarmos depois a uma conversa mais detalhada sobre cada um dos vossos projetos. Ok, obrigado, João, e obrigado a todos. Bom, eu vou fazer aqui uma breve apresentação e falar um pouco do que foi o trajeto da invenção da amnésia neste último ano. Faço aqui uma breve apresentação do projeto e depois falarei um pouco sobre a exposição, a primeira exposição, e a nossa participação no projeto. Bom, então a invenção da amnésia é um projeto artístico que se desenvolve em regime de residência e que serve igualmente como base de sustentação de alguns projetos de investigação de alguns dos participantes e que tem o traçado, a área balizada e a área de influência da Nacional 10 como polo orientador. A Nacional 10 é uma estrada que é uma estrada que liga Cacilhas a Sacavém, é uma estrada quase circular, interrompida pelo Rio Tejo, mas curiosamente também, em boa verdade, liga o Tejo ao Sado e liga 4 zonas industriais, a saber, o eixo Cacilhas-Seixal, o Barreiro, Setúbal e o eixo Vila Franca-Lisboa. A natureza do seu traçado torna então palco de vários elementos que são explorados, a saber, a circularidade, esta característica que já mencionei. A Nacional 10 é, de facto, uma estrada, podemos dizê-la, protocircular. A repetição, entende-se aqui por repetição as ligações e os percursos pendulares de muitos dos seus habitantes nas localidades e nas zonas interessadas pela estrada. E a memória de esquecimento, associada aqui precisamente a esses percursos pendulares, isto é, as rotinas associadas a esses movimentos pendulares criam aqui uma certa invisibilidade da estrada, por força dessa repetição cotidiana. E a partir destes 6 elementos-chave que se estabelece um diálogo entre uma certa tradição documental comum a muitos dos participantes e que é associada a uma observação distanciada da realidade e aquilo que é uma experiência imediata, imersiva, sensorial e íntima do espaço. Estas questões foram problematizadas por um geógrafo cultural, o Ifutuan, numa publicação de 1977, Space and Place, The Perspective of Experience, na qual o autor estabelece essa diferenciação entre o conhecimento íntimo e o conhecimento abstrato, associado então a esse olhar distanciado. Até à data, tivemos então um primeiro momento expositivo na Casa da Avenida, em Setúbal. Eu vou poder já passar algumas imagens, tenho aqui. Foi precisamente este momento. Foi uma exposição que foi inaugurada no dia 29 de fevereiro e que, infelizmente, teve que ser interrompida pelos motivos que todos já conhecemos. E, passado cerca de... Teve a exibição. Não teve mais do que isso. Teve depois um segundo momento, em junho, na qual contou já com a participação do Alexandre da Lagoa, que realizou um concerto de música eletrónica,
E eu já agora aproveitava para referir este caráter, digamos, das participações pontuais. Isto é um projeto aberto. É um projeto aberto cuja única premissa, ou pelo menos a premissa principal, é que todos os seus intervenientes tenham tido uma relação de proximidade com a estrada. No caso pessoal, eu moro na Nacional 10, por exemplo, o Nuno Andrade também mora na Nacional 10, em zonas diferentes. Já, por exemplo, com a Nacional 10 resulta de um trajeto, do tal trajeto pendular. Portanto, essa é a premissa principal para a participação neste projeto. Nós estamos sempre abertos a participações de outros intervenientes, seja de forma pontual, seja de uma forma mais constante. Este momento expositivo na Casa da Avenida, eu quero aproveitar aqui também para agradecer à Maria João Frade pela forma como nos recebeu e como acompanhou o nosso projeto. Foi, de facto, uma excelente anfitriã. Este momento expositivo colocou, desde logo, um primeiro desafio, que foi a integração dos vários trabalhos. Nós, desde o início, quisemos que esta exposição não fosse um mero somatório de participações individuais, mas pelo contrário, que fosse, de facto, uma exposição que integrasse todas as obras num todo. Eu sei que estou a ser juiz em causa própria, mas acho que esse objetivo foi atingido. Para além do desafio que foi integrar os vários trabalhos, há que referir aqui também a integração com o próprio espaço. Não é? Aquilo que nós tentámos aqui, que penso que conseguimos, foi criar uma certa, por um lado, tendo em conta as características digamos, deste espaço, um espaço com imensas salas com dimensões diferentes, com iluminações diferentes, criámos digamos, um percurso algo labiríntico, não é? Que serviu de base, de certa forma, para aquilo que se viria a seguir, que foi a integração com o Project Room do Museu da Paisagem. E eu passaria imediatamente para esse momento. Algumas dificuldades aqui, por vezes, na forma como recebo a rede. Bom, então, nós partimos então da exposição da invenção da mesa na Casa da Avenida para o Project Room. Foi para nós uma experiência nova, porque é diferente, de facto, montarmos uma exposição num espaço físico e passarmos para um ambiente web. Aquilo que nós propomos ao utilizador, ao visitante, é um pouco a deambulação por um mapa infinito, ao mesmo tempo por um território fragmentado, que é aqui composto por fotografias, por vídeos, por mapas, por textos, por registros de áudio. É referido aqui a participação do André Fontes, como escritor, alguém ligado à literatura, que de facto acrescentou aqui um outro elemento, o tempo da palavra, que para mim foi extremamente importante, e acho que é importante um pouco para a forma como tudo se integra neste projeto. Eu vou desde já passar aqui para o ecrã do Project Room. O princípio de navegação é um princípio extremamente simples. O princípio básico é o mesmo que está associado, por exemplo, ao Google Maps. É uma espécie de drag and drop, ou zoom in, zoom out, que aproxima e afasta a nossa escala, não é? E há todo um conjunto de ligações, há todo um conjunto de ligações que foram feitas. Não é perceptível para o utilizador, efetivamente, mas cada um de nós fez, de facto, vários percursos. Há aqui, por exemplo, os vídeos estão ligados de uma determinada forma, os mapas, há fotografias que estabelecem também um percurso com os mapas, enfim, por aí fora. É de referir também que algumas das imagens não têm ligação, quando elas não têm ligação, não há este destaque que vocês veem, então elas não têm
este destaque aqui. Por exemplo, estes mapas não têm qualquer ligação. Como veem, a navegação é simples. Referi também aqui a utilização do som. Muitas destas imagens têm um som associado, que se prolonga, e tudo isto gravita à volta desta imagem central, esta imagem do Renato Japy, que se chama o Templo, que de certa forma serve de elemento agregador, ou se quiserem, não só agregador, mas também como ponto de partida depois, não é? Para uma navegação que é, de certa forma, um convite a uma deambulação por um território fragmentado, é certo, mas ainda assim com imensas possibilidades. Portanto, eu passava aqui desde já a palavra, penso que ao Miguel, não sei se o Miguel irá fazer uma apresentação do seu trabalho, mas cada um de nós fará uma apresentação do seu próprio trabalho e iremos seguir para um diálogo acerca dessas questões. Obrigado, Fernando. João, eu não sei se tu queres acrescentar alguma coisa em relação ao projeto, uma vez que tiveste um papel importantíssimo de curadoria, não é? De acompanhamento ao longo deste período que ainda foi longo. Obrigado. Este projeto está dentro da Project Room do Museu da Paisagem, que é uma área dedicada exatamente a projetos de experimentação, de investigação e de criação artística, e onde se procura novos modelos de interação entre o visitante e as obras, e foi muito interessante. Portanto, há aqui uma complexidade muito grande, porque parte-se de um trabalho coletivo de vários artistas que tinha que ter um diálogo entre ele e que estava limitado ao espaço de um ecrã, não é? Ao contrário da vossa primeira apresentação na Casa da Avenida, onde o trabalho podia acontecer em diferentes salas e havia uma relação com o espaço diferente. E aqui nesta Project Room, esta criação de camadas e esta profundidade, acho que foi uma ótima solução para criar ligações e relações. Portanto, acho que resultou muito bem. Vocês estão de parabéns aqui com esta nova versão da Invasão da Amnésia. Mas aqui neste diálogo aqui em que vamos passando a bola uns para os outros, cabe-me agora a mim, aqui na minha condição de moderador desta conversa, de passar a palavra ao Miguel, tal como o Fernando disse, e queria, antes de passar a palavra, fazer aqui as apresentações. Portanto, o Miguel Rodrigues é doutorando em Belas Artes, bolseiro FCT, onde estuda as relações entre a representação, experiência e memória na paisagem cotidiana. É mestre em arte multimédia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Concluiu, em 2012, a pós-graduação em Fotografia, Projeto e Arte Contemporâneo no Ateliê de Lisboa. Estudou também no Ateliê de Lisboa com Bruno Pelletier Sequeira, António Júlio Duarte e Federico Claravino. Frequentou o curso de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e tem desenvolvido também trabalho como músico, tendo feito parte de agrupamentos corais como o Coro Sinfónico, o Coro de Câmara Lisboa Cantate, o Coro Ricercar ou o Coro de Câmara da Universidade de Lisboa. Miguel, eu queria aqui destacar aqui uma parte que eu acho que é significativa neste projeto e em particular no teu trabalho, que tem a ver aqui com uma fragmentação do registro, não é? Da captação de fragmentos desta estrada que envolve aqui esta grande área urbana à volta de Lisboa. Para ti, achas que a paisagem tem essa condição fragmentada? Como é que isso está expresso no teu trabalho? Obrigado, João. Bom, a resposta à tua questão, a paisagem levanta para mim, não é? Eu comecei a tomar interesse na paisagem através de um texto relativamente pequeno chamado Filosofia da Paisagem, de um sociólogo alemão, Georg Simmel. E após a leitura deste texto começou
comecei-me a sentir cada vez mais incomodado, digamos assim, por uma ideia de paisagem que põe o observador perante um objeto, paisagem, não é? E de haver um distanciamento entre aquilo que é o observador, ou no nosso caso, a pessoa que está a criar paisagem, e o objeto da paisagem. Portanto, eu no meu trabalho como fotógrafo, sobretudo, mas também com vídeo e trabalho com texto, procuro já desde há algum tempo uma relação de mapeamento com o meu espaço cotidiano, aquilo que eu refiro como paisagem cotidiana. E, portanto, eu acho que esta relação de fragmentariedade surge por várias razões, uma das quais, se calhar, é o próprio caráter repetitivo que nós temos, quer dizer, dentro desta questão que é a paisagem cotidiana, não há uma coisa, nós imaginamos uma representação, um quadro, uma fotografia de paisagem, que é uma coisa para onde nós nos deslocamos, observamos, criamos um contexto de observação, que é essa imagem, e depois apresentamos como figura única. Não é? Quer dizer, independentemente da quantidade de vezes que uma pessoa vá depois visitar essa representação da paisagem, vai ter sempre o mesmo instante, que tem sempre o mesmo tempo, que tem sempre o mesmo espaço e o mesmo enquadramento, não é? Ao passo que nós, quer dizer, se passarmos repetidamente no mesmo sítio, as tomadas de vista vão sendo diferentes. E isso interessa-me particularmente, essa questão de quando nós vamos passando mais e mais no mesmo sítio, como é que isso afeta a nossa memória, não é? Desse espaço em particular, e como é que afeta a nossa navegação e a nossa relação com o espaço. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela também. Eu partindo destas premissas, comecei à procura na estrada eu olhei para a estrada, quer dizer, metendo aqui uma nota antes, que é, o Fernando disse bem que este projeto tinha como premissa principal a relação com a estrada e uma relação presente, no caso do Fernando e do Nuno, que vivem na estrada, ou praticamente na estrada, e no meu caso, e talvez no Renato, mas ele falará mais à frente, há uma relação um bocadinho menos presente, ou seja, a minha relação com esta estrada e com a zona de Vila Franca de Xira é que eu dei aulas, foi o primeiro ano em que eu dei aulas, e dei aulas na Castanheira do Ribatejo, que fica logo a seguir a Vila Franca. E, bom, foi o primeiro ano em que dei aulas e gostei muito da experiência, ainda hoje dou aulas, e foi uma coisa que me marcou. É um espaço que me marcou e é um percurso que me marcou, portanto, por uma diversidade de razões que entretanto não vieram a fazer parte deste projeto, porque aquilo que eu pensei foi: ok, eu lembro-me muito bem da escola, eu lembro-me muito bem de uma série de coisas, mas há um distanciamento que foi criado por um intervalo de 10 anos ou mais anos, não é? E interessou-me ir outra vez à estrada e ver, ok, o que é que esta estrada, materialmente a estrada, tem para me oferecer, o que é que ela guarda das memórias, não é? Portanto, quase uma confrontação da minha memória afetiva com uma materialidade da estrada outra vez. E, portanto, fui à procura num registro meio fragmentário do que é que lá estava. E comecei a ver, eu tive sorte, se calhar, não é? Encontrei um espaço muito próximo da estrada, que está no processo de requalificação urbana, e, portanto, comecei a fotografar nitidamente estes fragmentos, isto numa perspectiva muito de tentar ver como é que estes fragmentos todos podiam compor novamente uma estrada e se conseguiria encontrar novamente uma noção de percurso, que foi uma coisa que tentei fazer também na exposição de Setúbal. Portanto, há um conjunto de fragmentos que eu fui recolhendo e que me foram fazendo pensar no que é que nós retemos em termos de imagem. No fundo, o que é que eu, enquanto participante daquela estrada, retenho da estrada e o que é que a estrada, digamos assim, o que é que a estrada retém da minha passagem. Quando cheguei na altura do projeto da passagem para a Project Room, interessou-me ainda mais explorar esta questão da fragmentação e pareceu-me que ela seria muito interessante no contexto da Project Room, que, como o Fernando referiu, já tem essa fragmentação implícita na construção do trabalho, não é? Portanto, há vários percursos, e há esta percursividade e há também o facto de, apesar de todos nós termos desenhado percursos dentro da Project Room,
esses percursos não estarem assinalados, não é? Portanto, é apenas uma de muitas hipóteses de percursividade e de performatividade que a experiência do site oferece. Só no último ponto, ultimamente, uma vez que este projeto compreende várias apresentações e vários momentos de trabalho, tem-me interessado recentemente pensar nesta questão de nós temos a estrada quase como uma linha de continuidade, não é? Ou imaginamos-la. E eu tenho-me interessado, isto é aqui o início da estrada, portanto, perto de Sacavém, tem-me interessado pensar nesta relação digo eu, que é uma relação entre a pontualidade e a continuidade, não é? Isto vem, tu assinalaste bem o meu percurso como músico e eu acho que isso é uma coisa que me tem marcado. E nas imagens também uma preocupação entre o que é uma imagem pontual, quase como uma nota, e a participação dessa imagem num contexto melódico, não é? Que tem várias notas, mas que tem uma relação de continuidade de umas para as outras. E eu tenho, pronto, isto é aqui, na verdade não sei precisar, eu acho que isto é o IC2 aqui, e eu passei aqui para baixo, numa zona que era ao início, eu tenho a impressão que aqui ainda passava um bocadinho da estrada que foi destruído, e de procurar ver como é que há estes marcadores da mesma maneira como procurava os elementos fragmentários naquele percurso que estava em requalificação, neste momento olhar para fora da estrada e tentar olhar quase como se houvesse uma camada subterrânea em relação à estrada, em que nós percebemos, dentro desta ideia da estrada, como uma coisa que nos liga de um ponto ao outro, o que é que acontece se nós pararmos em cada ponto e formos ver o que lá está, não é? Então tem-me interessado muito esta relação com estas plantas. A maior parte delas são espécies invasoras, algumas delas inclusivamente são venenosas, vim a descobrir mais tarde, tenho feito essa investigação. E, portanto, trabalhar este sentido de continuidade, pronto, que é uma coisa que começa agora a fugir daquilo que tinha feito antes, e no sentido em que temos dentro em breve uma nova exposição e que temos, muitos de nós, como o Fernando também referiu, esta relação com processos de investigação no doutoramento, eu tenho aproveitado para fazer várias experiências e explorar vários aspectos desta relação com a estrada. E pronto, espero que tenha respondido à tua pergunta, João, devolvo-te a palavra. Obrigado, Miguel. Sim, sim. Então, vamos continuar aqui esta viagem ao longo da N10 e passava agora a palavra ao Nuno Andrade, fazendo aqui primeiro uma primeira apresentação. Portanto, o Nuno vive e trabalha em Almada, onde combina os seus projetos fotográficos com o seu trabalho como arquiteto e designer. Estudou fotografia na Maus entre 93 e 95 e no Ateliê de Lisboa entre 2014 e 2016. Nos últimos anos tem vindo a desenvolver um trabalho de cariz documental, explorando os lugares e as pessoas que habitam a cidade onde vive. Tem exposto o seu trabalho com regularidade desde 2015 em exposições individuais e coletivas e foi finalista do Prémio da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira em 2016 e 2018. Em 2019 ganhou o Prémio de Fotografia da HSPC. Olá, Nuno. O Miguel há pouco falava aqui destes fragmentos do cotidiano, e a palavra cotidiano é talvez aquela que se aplique melhor na medida em que és um habitante, ou seja, habitas a estrada N10, faz parte da tua paisagem cotidiana. Esta proximidade com a estrada, de que maneira é que esta proximidade participou ou de alguma forma se relaciona com o projeto que desenvolveste para a invenção da amnésia? Olá, João. Eu acho que tem tudo a ver, no sentido que acabou por ser um desafio. Quando o Fernando e o Miguel me apresentaram o projeto, ganhei logo interesse por ele, porque, no fim de contas, foi um prolongamento do trabalho que eu tenho feito ao longo dos anos, em volta do sítio onde habito, ou seja, tenho-me proposto a explorar locais que já os conheço, ou só pensava que os conhecia, e quando os abordo
numa perspectiva de exploração fotográfica, com um olhar mais atento, mais cuidado, as minhas memórias acabam por ser alteradas e transformadas e faço novas. E com esta estrada foi precisamente isso que aconteceu também. Eu entretanto vou partilhar aqui o ecrã e passando algumas imagens. Não sei se já estão a ver o ecrã. Basicamente, propus-me a fazer um género de uma road trip numa estrada que já conhecia, porque moro precisamente em cima dela, aqui na zona da Cova da Piedade, e propus-me fazer uma road trip, mas a pé, ou seja, fui ganhando quilómetros aos poucos, este percurso sempre a pé, e explorando as pessoas que habitam a estrada, a arquitetura, as ligações entre as pessoas e o espaço, e tudo isto foi fascinante para mim, porque de repente se apresentou-se uma nova estrada, uma estrada que eu não conhecia, porque eu, apesar de a pensar que a conhecia, mas quando a percorria de carro, o meu olhar e a minha percepção era outra, era completamente diferente. E o facto de eu a fazer a pé, este percurso portanto, começou em Cacilhas e foi até à zona antes da Quinta do Conde. Portanto, limitei-me no território, o meu trabalho, portanto, ficou centrado aqui nestas zonas. E eu creio que é isto. Não sei se respondi à pergunta que me fizeste. Sim. Estas viagens foram contínuas, portanto, partias sempre do ponto onde tinhas parado no momento anterior. Sim. Ou eram percursos de ida e volta completos? E já agora, nesta relação com as pessoas que iam, de alguma forma, se confrontavam aqui com um viajante de passagem, como é que esse encontro aconteceu? Respondendo à primeira pergunta, portanto, eu ia ganhando quilómetros, ou seja, comecei a pé, entretanto regressava à casa e depois comecei a pegar no carro para me levar ao ponto onde eu tinha terminado o meu percurso anterior. Estacionava o carro precisamente onde tinha terminado portanto, o percurso anterior e ganhava mais quilómetros e sucessivamente. Portanto, e fiz isto durante cerca de um ano. As pessoas são o meu foco e são o meu interesse, ou seja, eu adoro conhecer novas pessoas, adoro conhecer as suas vidas, a maneira como se relacionam com o espaço que habitam, portanto, neste caso, isso é mais preponderante. Então acabei por conhecer várias personagens, várias pessoas do meu trabalho. Por exemplo, esta imagem que está partilhada no ecrã é o Sr. Manel, e ele tem uma quinta aqui na zona de Corroios. Era uma zona rural e, entretanto, foi-se transformando ao longo dos anos. Ele, neste momento, vive quase numa ilha à beira da Estrada Nacional. Portanto, é um bom exemplo disso. E sim, creio que é isso. Realmente, as pessoas acabam sempre por ser o meu porto de abrigo e algo que me ajuda depois a ligar todo o trabalho. Obrigado, Nuno. Então, continuávamos agora aqui a conversa com o Renato Japy, que vou também apresentar.
tem aqui a particularidade no grupo de ser um elemento que não nasceu em Portugal, nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, é artista residente em Lisboa desde 2013, tem o bacharel em Design, é mestre em Arte e Ciência do Vidro pela Universidade Nova de Lisboa e doutorando em Belas Artes pela Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido um corpo de trabalho experimental, cujo vidro é material recorrente. Tem um interesse crescente por instalações multimédia, fotografia, filme e paisagens sonoras. Tem exposto o seu trabalho em diversas cidades da Europa, como Milão, Veneza, Zermatt e Praga, e, enquanto artista, procura uma íntima relação entre os espaços positivos e os espaços imaginários que cria, privilegiando atmosferas e engajamentos múltiplos. Renato, aqui a tridimensionalidade da tua obra, portanto, esta criação de um corpo, tem, em termos de processo de criação, é muito diferente dos restantes elementos do grupo, no sentido em que captam em fotografia e em vídeo, e a partir dessa captação criam as suas leituras. Como é que foi esse processo da criação de um novo corpo a partir deste elemento de estrada, e como é que este elemento da tridimensionalidade dialogou com as restantes criações desta invenção da amnésia? Ok. Obrigado pela introdução, João. Eu, na verdade, acho que apesar enfim, dos registros fotográficos serem mais aproximados, por assim dizer, da realidade, né? Eu acho que existe sempre um jogo nos trabalhos de nós quatro de aproximação e afastamento da realidade. Então, eu me interessei por esse jogo, fui o último a participar desse grupo de trabalhos. Enfim, existiu esse interesse, eu acho, mútuo, né, de relacionar imagens com objetos tridimensionais. E eu achei muito interessante partir também da visão do Fernando, do Miguel e do Nuno, da estrada, né, dos olhares deles, mas também de olhares mais vagos para uma estrada que é arquetípica, que tem elementos que se repetem, né, elementos arquitetônicos, elementos até que parecem esculturais na paisagem. Então, eu me interessei justamente em me apropriar de algumas visões, né, dos meus colegas, e criei trabalho escultórico que refletisse isso. Eu vou dividir aqui a tela para mostrar um pouco desse. Então, um exemplo disso inicial, não sei se foi das primeiras coisas, mas foi a ideia justamente de fazer essa mimese ou essa reinterpretação do trabalho do Miguel a partir de uma fotografia que ele tirou, que faz parte da exposição, e me interessou fazer essa transposição de um objeto que eu acho muito escultórico, mas representado pela fotografia, e um objeto que efetivamente nenhum de nós sabe para que serve, o que é curioso. Então, eu tive, por exemplo, essa ideia de recriar esse objeto de uma maneira bastante realista, mas num outro material, metal também, latão, e numa escala reduzida, o que na exposição, enfim, se percebe acentuadamente, porque os elementos não estão em plintos, né? A ideia é que isso não tenha tanto esse caráter de um objeto escultórico separado do resto, né? O plinto é uma coisa que isola muito, então a intenção foi de criar também esses níveis, né? Entre o olhar, né, do espectador. Então, houve um jogo aqui onde a fotografia do Miguel estava numa sala que, a partir do vão, eu conseguia ver, né, a pessoa conseguia ver essa escultura no chão, e o posicionamento dela estava baixo,
de modo que se brincava com essas questões da escala enfim, da percepção da realidade entre a fotografia e o objeto tridimensional. Então, tiveram outros níveis de aproximação, né, desses elementos que se encontram nas estradas. Aqui do lado direito é uma peça, na verdade, que já tinha sido feita, que é uma espécie de reinterpretação etérea de um candeeiro urbano, né? Aqui não se nota, mas ele também é a escala reduzida, o trabalho todo é miniatura. Então, essa é uma obra que tem, sei lá, para aí 60 centímetros, brinca com esses elementos que são quase invisíveis no nosso trajeto, mas que tem uma força escultórica, né? Enfim, no caso aqui na exposição, eles até acabaram... Isso é um candeeiro, né? Produz luz, então acabou iluminando fotografias que estavam no chão. Então, mais uma vez, jogando com a tridimensionalidade, a bidimensionalidade, né? As imagens estavam no chão representando mesmo textura de terra. Enfim, o Miguel tem muitas dessas imagens. E aqui do lado esquerdo já é um nível de abstração bastante maior, onde eu peguei alguns elementos de betão, mas de latão também, que é constituído de outras esculturas, e de vidro, e desconstruí isso, e de alguma maneira se relaciona com algumas das ranhuras ali na imagem do Miguel. Enfim, aqui mais uma outra vista de uma outra sala, com esse outro elemento. Enfim, não cabe aqui para mim explicar a inspiração, mas tem a ver com elementos que eu vejo na estrada, que eu desconstruo e volto a reconstruir com outros materiais e brincando com as formas, de modo que é um convite, de alguma maneira, a se encontrar as relações, mas sem nenhuma imposição. Aqui um detalhe da peça. E, por fim, houve um interesse bastante grande, né, de me aproximar também com o trabalho escultórico de alguns trechos que fossem mais abertos a interpretações na Estrada Nacional. E eu acabei encontrando, por essa aproximação dos trabalhos, dos olhares, né, no local onde o Fernando filmou os seus filmes, características geográficas que foram interessantes para eu fazer um pequeno ensaio de imagens. E aí é um exercício também de voltar da tridimensionalidade para a bidimensionalidade, né? Porque eu estou abordando também na minha pesquisa de doutoramento essas questões de representação. Então, achei interessante fazer esse encontro a partir da imagem. Então, é um local muito específico, que depois vocês vão ver mais outras imagens com a apresentação do Fernando e nos filmes, mas que tinham essas características um pouco surreais e que me permitiram utilizar essas obras com esse espaço que tem essa natureza de escala indefinida, criando essa espécie de paisagem surrealista, né? Enfim, apesar de existir algum tipo de controle dos tons, essa terra tem esse âmago realmente vermelho por as questões peculiares lá. Então, enfim, é um processo de experimentação que eu acho que vai continuar seguindo em outros locais e em outras relações com os trabalhos fotográficos que foram sendo desenvolvidos. E eu acho que nesse jogo entre escultura e fotografia. Enfim, espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado, Renato. Eu aproveitava esta imagem como Renato, como dizias, foi num dos espaços que o Fernando Brito captou em vídeo, não é? Sim. Este território. E voltando aqui um bocadinho, pegando naquilo que o Miguel dizia há pouco, dos pontos de ligação, e também o Nuno nesta questão do caminhar e nesta relação através do caminhar. Fernando, passava-te agora aqui a palavra
concentrando aqui nesta questão do ato de caminhar, que assume um caráter performativo, que tu exploras um pouco isso no teu trabalho, e que nos falasse um bocadinho deste processo e desta ideia de performance na relação aqui com este espaço da estrada. Ok, obrigado, João. Bom, começava por dizer que de facto, a minha área de interesse, e que corresponde também à minha área de investigação, é realmente as tensões, as relações de tensão entre o gesto, o corpo e o gesto, os lugares e as paisagens, e sobretudo aquilo que eu poderia designar como o entre, que é aquele corpo que se constitui entre uma presença no espaço físico e o corpo se constitui como uma presença no espaço físico. Bom, mas eu parti para a realização destes filmes, curiosamente, houve aqui um processo muito interessante. Eu, quando pensei estes filmes, inicialmente, pensei-os como micronarrativas fílmicas, várias micronarrativas que corresponderiam a projeções múltiplas. E quando cheguei à sessão de filmagens, eu abandonei essa ideia em prol de duas peças, digamos, mais longas. Não é? Isto porque entendi que a duração e a temporalidade eram, de facto, essenciais na realização destes filmes. A temporalidade, a duração e também a repetição. Isto a par depois de uma outra questão, que são as interferências. Mas, voltando um bocadinho atrás, é curioso que eu quando digo que pensei os filmes como projeções múltiplas, e optei por não o fazer, depois acabei por voltar atrás no Project Room, curiosamente, onde acabei por seccionar os filmes em 17 certos. Boa verdade, são 17. Eram para ser 5 ou 6 inicialmente, passaram a 17. Isso eu gosto imenso de trabalhar assim. Gosto muito de pegar num corpo de trabalho que eu designo como, digamos, um ponto estável, digamos assim, e depois, a partir daí, explorar todas as possibilidades a partir desse corpo inicial. E é interessante verificar que esta participação, este contributo para o Project Room já me deu muitas ideias sobre como desenvolver os trabalhos a seguir. É, de facto, um processo de trabalho que me agrada bastante, esta possibilidade de desdobrar constantemente uma obra em outras obras, não é? Ora bem, o espaço que eu escolhi para fazer estes filmes não me era um espaço estranho. Eu, desde há uns anos esta parte, há pelo menos 10 anos que fotografo nas imediações. Conheço relativamente bem esta zona, que se situa ali entre Coina e a Quinta do Conde. É um espaço indefinido, que nem sequer tem nome. Era uma antiga zona de extração de areias sílicas, que, portanto, sofreu dois tipos de erosões. Uma erosão, podemos considerar uma erosão industrial, e a subsequente erosão natural. Eu já tinha fotografado bem perto daqui, eu fiz cerca de 4 ou 5 projetos fotográficos aqui nesta zona, na altura em que só trabalhava com fotografia, e portanto, faço-me valer, de facto, deste conhecimento, digamos, íntimo deste espaço. Ora, estas tensões que eu refiro entre o gesto, entenda-se, o corpo e o gesto, materializados no ato de caminhar e em todos os atos que lhe são subsequentes, isto é, o parar, o levantar, o cair, o equilibrar, essas tensões entre os gestos e os lugares, como eu já referi, são, para mim, explorados a partir destes 3 pilares: temporalidade, duração, repetição e interferências. Isto acerca da temporalidade, eu privilegio aquilo que se designa como a temporalidade lenta. E é curioso que nós associamos a temporalidade lenta ao tempo do corpo. Chamamos a isso temporalidade lenta. É de facto muito curioso, porque isso, outro dia em conversa com o Miguel, estávamos a falar numa questão, que é a compressão do espaço-tempo, e como isso por vezes já constitui uma espécie quase
de inconsciente tecnológico, de que alguns geógrafos culturais falam, e ao ponto de acharmos que o tempo do nosso corpo é um tempo lento. Eu peguei esta temporalidade lenta, eu fui buscá-la muito àquilo que se designa como os tempos mortos. Os tempos mortos eram uma forma de filmar de um cineasta italiano que eu prezo imenso, que é o Michelangelo Antonioni, e associo esses tempos lentos a uma longa duração de planos, ao caráter fixo desse mesmo plano. A maior parte das vezes eu uso digamos, planos fixos. Privilegio também as ações em tempo real, ou seja, nestes filmes não há praticamente cortes. E eu aproveitava então aqui para falar em 3 momentos-chave deste filme, sobretudo deste maior, no qual eu escolhi este enquadramento, e eu lembro-me quando fizemos a reperagem, foi curioso, eu lembro-me de ter conversado com o e depois de termos planeado tudo, eu tinha dito, isto ficava mesmo bem, era como amanhã de neblina ou de nevoeiro. E tivemos uma sorte incrível. Este enquadramento permite-me precisamente desconstruir, não é? Toda esta sedução que existe uma certa sedução quase até sebastianista, digamos assim, permite-me desconstruir essa sedução precisamente através da temporalidade, através da duração. Ora bem, a repetição associada aqui à circularidade, eu entendo-a como estando na base da construção de ciclos. Ciclos que, por sua vez, constroem mais ciclos, que, por sua vez, constroem mais ciclos. E se pensarmos que uma passada é um ciclo e que uma respiração é um ciclo, esta relação entre o corpo e os lugares começa a fazer sentido. Uma passada é um ciclo. Muitas passadas são muitos ciclos. Muitas vezes a mesma pessoa percorrer o mesmo caminho, e neste caso, no caso deste filme, trata-se de um percurso que é feito 5 vezes, exatamente o mesmo percurso. Portanto, começamos então, de facto, aqui a construção de ciclos que depois são passados em loop, estabelece aqui uma ação que não tem fim. E isso interessa-me bastante, no sentido de marcar ainda mais essa relação entre um corpo e um lugar. Nestes filmes, sobretudo neste maior, houve aqui um outro elemento muito importante, que foram as interferências. Vejamos, a temporalidade lenta constrói um determinado tipo de imersão. Mas a imersão por si só não chega. Eu necessito estar constantemente a apelar a uma certa intermitência, digamos assim, intermitência da atenção. Daí que, fazendo-me valer desse conhecimento que tenho dos lugares, eu sabia que em determinados dias, em determinadas condições, este espaço tem uma determinada fruição, digamos assim. Há pessoas que se deslocam ali para os mais variados fins, enfim, mas sobretudo recreativos, enfim. E foi curioso o aparecimento deste jeep, por exemplo, e de um cão, que aparece de repente, mas eles aparecem, não está aqui, mas há aqui um cão que aparece de repente em campo e que, de certa forma, contribui para uma certa instabilidade. Ou seja, por cima dessa imersão que é criada pela temporalidade lenta, são criadas também momentos de interferência. Que, por exemplo, o som, a forma como o som foi gravado, privilegiando os passos do personagem, ou seja, cada vez que o personagem saía de campo, voltando agora aqui, cada vez que o personagem saía de campo, a sua presença continuava através do som, e ao mesmo tempo a câmara fazia um movimento para eu ir encontrar outra vez.
Também aqui não só a presença é acentuada, como a ideia de circularidade que o próprio percurso já tem ainda é mais acentuada. Nesse sentido, digamos, desta relação entre a circularidade, a repetição e a temporalidade lenta, eu senti necessidade de criar um personagem. Este personagem foi inspirado num filósofo grego, o Diógenes de Sinope, que eu já aqui o referi várias vezes. Foi um filósofo que pertenceu a uma corrente filosófica dos cínicos, que se caracterizava precisamente pela deambulação. Eles não escreveram nada. Não. Os cínicos não escreveram praticamente nada, não têm conhecimento de haver alguma escrita por parte dos cínicos. Toda a sua filosofia é uma filosofia de ação e uma filosofia de deambulação constante. Não é? E isso é extremamente importante também na criação destas narrativas. Eu vou aqui passar mais 2 slides. Este é o segundo filme, é um filme mais curto, de cerca de 5 minutos, o outro tem cerca de 43. É uma ação muito mais simples, mas onde, mais uma vez, eu tento recriar aqui uma ação sem fim. Ou seja, esse personagem entra em cena, o pormenor de uma lanterna na mão, isso é muito importante, é aquele que procura, aquele que nunca para de procurar. Há aqui uma certa obsessão de procura, não é? Que é importante também neste personagem. E esta ação sem fim é uma constante nos meus filmes. Uma ação sem fim que, repito, estabelece esta relação entre corpo e gesto, lugares e paisagens. Pronto, basicamente, eu penso que não me ter faltado muita coisa nesta breve apresentação. Passava a cavalo outra vez novamente, interrompo aqui o compartilhamento. Não sei se respondi à tua questão. Penso que foi aqui nas principais ideias-chave destes 2 filmes. Obrigado, Fernando. Bem, eu agora fizemos já aqui, eu abri agora aqui a conversa a todos. Não sei se aqui este projeto tem esta particularidade que eu acho particularmente interessante. Na primeira conversa isso já foi referido, desta ideia de uma linha, não é? Uma estrada que é uma linha, mas é uma linha que nos permite uma relação com o território que se avista dessa estrada, não é? E esta ideia da circulação, dos espaços de circulação, destas infraestruturas rodoviárias que acabam por ser estruturantes em territórios por vezes ambíguos, não é? E todo este território que esta estrada atravessa tem algumas dessas... Fernando, falavas agora deste espaço que não tem propriamente um nome, não é? Uhum. E de facto a estrada é um elemento unificador, quase que ele não existia se não fosse essa relação da estrada. E depois outra coisa que eu acho que está muito presente em todos os vossos projetos e que tem a ver com este lado do movimento, não é? Esta estrada que está muito associada ao movimento, que normalmente se faz de automóvel, mas que se pode fazer num movimento mais lento, na relação deste objeto de estrada com o corpo, e esta questão do tempo e do espaço e de fragmentos que se vão recolhendo nesse tempo e nesse espaço que constroem esta paisagem, não é? Que vocês aqui apresentam. Eu não sei, Miguel, queres agora voltar aqui a pegar nesta questão do tempo e no espaço e nesta ideia de compressão de espaço-tempo que o Fernando falava há pouco?
Sim, antes dessa questão da compressão do espaço-tempo, que é uma questão que me é cara, né? Mas queria realçar aqui uma coisa, para além desta questão do tempo e dos tempos de atravessamento, para além da temporalidade lenta ou mais rápida que o Fernando referiu, acho que e do movimento, há um outro movimento que nem sempre é notório, não é? Mas que é quer dizer, nós somos muito diferentes nas nossas práticas artísticas e aqui há uns dias, em conversa com o Fernando, estávamos a tentar perceber como é que nós conseguíamos configurar digamos, uma relação entre todos para podermos para olharmos na mesma direção, no fundo. E eu dizia que há uma particularidade interessante neste projeto, é que nós não olhamos na mesma direção. Nós partimos do mesmo ponto e cada um Exatamente. olha. E, portanto, o projeto vai abrindo. Mas há outra coisa muito interessante aqui, e que a mim me interessa particularmente, porque é um processo de aprendizagem muito, muito interessante. O Renato começou por apresentar uma relação de uma escultura que ele construiu a partir de uma imagem minha, mas, por exemplo, muito do meu trabalho parte de um convívio com as apresentações do Renato, já no doutoramento, aquela forma dele olhar para as coisas. Ele fala numa abstração e aquilo, para mim, tem uma concretude impressionante, não é? Porque são objetos que têm uma relação muito, muito dura, também com a estrada, de ter um candeeiro, de ter o painel de separação, de ter coisas, e que são... E que quando são isolados ganham um caráter muito mais presente, não é? Mas que foi uma coisa que me interessou e que me influenciou muito também ao escolher determinadas abordagens fotográficas e da mesma maneira como, eu por acaso aqui não tenho as imagens, é pena, mas há uma imagem do carro que tem um papelinho a dizer vende-se e que tem só o vidro do carro e eu já fiz várias imagens de carros por causa daquela imagem, portanto são coisas que me vão acompanhando e da mesma maneira como as infindáveis conversas que tenho com o Fernando, o projeto nasceu de uma dessas conversas também e é um processo de anos, não é? Porque já somos colegas de estudo há muito tempo e essas relações acrescentam ainda uma temporalidade e um movimento diferente que cria vasos comunicantes, um bocado. O Fernando ainda não falou daqueles canais dos projetos dos rios. Já lá vamos. Há vários projetos de ligação entre os nossos trabalhos, não é? Sim. Portanto, isto cresce mais ou menos como uma teia. Isto é completamente oposto à questão da fragmentação que tu tinhas lançado, não é, João? Mas que... E voltando um bocadinho ao meu trabalho, eu inicialmente pensei, eu estava a ler sobre as questões da compressão do espaço-tempo e do atrito da distância, de um geógrafo cultural, que hoje falamos muito deles, não é? Do David Harvey. E aquilo para mim gerou uma imagem literal dessa questão da compressão, o que é que acontece à compressão, não é? E aquilo é feito como o efeito das bombas, que a gente comprime, aquilo quando não tem mais espaço para comprimir, explode, não é? E abre completamente. E foi uma imagem que me acompanhou muito na formulação do trabalho. E depois isso, no fundo, composto com esta ideia que também está muito presente no Fernando e no Nuno, sobretudo, que é de nós irmos repetidamente aos mesmos sítios, não é? Portanto, há um trabalho de andarmos a recolher vestígios das coisas e estar a tentar ligar. Eu lembro-me sempre do termo do scavenger, não me lembro agora da tradução para português, mas que acaba por ser se calhar comum a nós os três, a mim, ao Fernando e ao Nuno, cada um à sua maneira, e de algum modo é edificada, não é? Por alguns dos trabalhos do Renato, pronto. E então isso cria o tal espaço que é completamente fragmentado, mas e esta compressão do espaço-tempo, desculpa, tem muito a ver com a velocidade da informação e a velocidade a que a informação consegue circular e que transforma, como o Fernando diz, e ironicamente, o nosso tempo humano num tempo lento, numa temporalidade lenta. Se compararmos com a escala da temporalidade geológica, este lento tem muito que se lhe diga. Sim. Mas eu acho que, curiosamente, com a repetição e com o facto de andarmos sempre no mesmo sítio, essa compressão que leva a essa explosão leva-nos a nós a percorrer e a procurar elementos que nos permitam, quase, vamos puxar outra vez e tentar reunir outra vez esses elementos. Não é? Mas isso é muito interessante, é quase como, desculpem, como que se
está aqui como se houvesse um início de um movimento, não é? Que foi disputado pelo vosso trabalho e que ele agora quase que se alimenta a si próprio, e a construção desta paisagem é como se tornasse um elemento vivo que se vai construindo por influência de uns com os outros, não é? Ficou-me agora aqui a curiosidade, tanto se vocês continuam, tanto a partir destas interações, continuam a regressar à estrada e a construir esta paisagem coletiva, não é? E como é que o projeto terá consequência a partir daqui? Eu já agora, pegando aqui um pouco naquilo que o Miguel disse, já falo na tua questão, darei o meu contributo, mas queria pegar aqui numa coisa que o Miguel referiu, das ligações que se vão estabelecendo ao longo do processo. Eu, por exemplo, achei muito interessante e gostei imenso da forma como só após a exposição da Casa da Avenida e que eu comecei a olhar comecei a olhar ainda com mais atenção para as ligações, por exemplo, entre o personagem dos filmes que eu realizei e alguns dos personagens do Nuno Andrade. Não é? São Diógenes também, não é? São pessoas que deambulam, italiano, que deambulam pela estrada. E foi muito engraçado que isso aconteceu, essas ligações aconteceram no contexto do próprio filme. Não é? Há ali um conjunto de facto, há ali uns trajetos que se cruzam. Não é? E achei isso muito particularmente interessante. Eu, no meu processo de trabalho, uma das coisas que, enfim, o Miguel já sabe, ele que me conhece melhor, eu sou obsessivo na questão da revisitação dos espaços. Absolutamente obsessivo. E se antes era obsessivo num outro contexto, quando eu trabalhava só com fotografia, agora sou muito obsessivo na forma como preparo os filmes. Os processos de reperagem são, enfim, eu revisito sucessivamente os lugares onde vou trabalhar. Isso é extremamente importante no processo de trabalho. E isso cria realmente essa relação de intimidade com o espaço. Em relação à questão que tu colocaste, eu penso que mencionei logo no início, agrada-me muito estes projetos que se desdobram. Partindo do tal quadro inicial estável, a possibilidade que há de desdobrar um projeto em imensas possibilidades. Eu acho que a invenção da amnésia tem um campo de possibilidades imenso neste momento. Sobretudo, e agrada-me dizê-lo, porque de facto foi um processo também ele obsessivo, obviamente, como todos os processos artísticos de certa forma são, mas o Project Room, a forma como, os vários processos de trabalho que nós convocámos para o Project Room abriram, de facto, campos imensos. Neste momento estou a olhar para alguns... Isso começou logo de início, quando nós começámos a associar só as imagens. Houve várias fases, não é? Uma fase em que só associámos imagens, depois lentamente fomos associando imagens em movimento também, depois fomos associando os sons, então todas essas fases. E olhando agora para o resultado final, eu consigo descobrir várias possibilidades para o meu próprio trabalho, não é? Que por sua vez se vão desdobrar noutras coisas, que por sua vez se vão cruzar com os desdobramentos dos outros. Portanto, este tipo de processo de trabalho para mim agrada imenso, e eu acho que eu diria que, e com a entrada de novas pessoas e com lives, tudo isto é de uma riqueza bastante grande. Eu vejo este projeto com um campo, digamos, temporal, não é? Bastante grande. Eu acho que é um projeto que tem todas as condições para durar imensos anos. E se calhar até sem a minha participação, já com outros, não sei, não importa. Não importa. O que importa é que estes projetos se vão autoalimentando, vão criando dinâmicas.
Eu diria que é um processo de exposição coletiva particular, né? Porque como os próprios trabalhos vão influenciando e alterando a rota dos outros participantes, realmente as exposições em si, elas são pousos temporários, mas elas são parte de um todo que realmente está muito em transformação. Não é que a gente tem um tema em comum e cada um vai trabalhar na sua visão desse tema, né? É a própria visão desse tema e os desdobramentos desse tema que vão influenciando uns aos outros. Então, num certo sentido, é quase como se fosse uma exposição individual, só que com múltiplos ângulos, né? Então, é um processo de coletividade que eu acho muito interessante. Por isso que concordo com o Fernando com essa ideia de que é uma coisa que pode se desenvolver indefinidamente, né? Porque alteram-se talvez as pessoas e os trabalhos, mas existe uma troca que é mais intensa do que seria um acúmulo de trabalhos individuais sobre um tema comum, né? Eu acho que as práticas também estão relacionadas e, enfim, as inquietações. Totalmente de acordo, sim, claramente. Eu queria só dizer aqui uma coisa, porque falámos e voltar um bocadinho atrás na conversa também, mas porque ao início desta questão de tanto o Fernando como o Nuno viverem em cima da estrada, não é? E acho que há outra particularidade que é o facto de, isto referindo a trabalhos passados também, mas que, Fernando, tu já tinhas referido, que não é o primeiro trabalho que fazes nessa zona, não é? Mas também há uma coisa que o Nuno ficou só de passagem e que eu acho que era interessante falar de mais ainda destas relações e da relação do que é fragmentário, aquilo que cria uma teia de fragmentos, que é a tua relação, que não é nova deste trabalho, com as pessoas, Nuno, porque por exemplo, pronto, trazendo aqui trabalhos que não são estes, não é? Trabalhos teus anteriores, mas tanto no Ginjal como na Maré Baixa, o teu trabalho também sofre, por assim dizer, positivamente, não é? Com a influência que as pessoas têm na forma como tu pensas o espaço, não é? Queres falar um bocadinho disso? Como é que se transforma por influência das pessoas? Porque acho que é uma característica, esta presença das pessoas do espaço, que é única no teu trabalho. Nem eu, nem o Fernando, nem o Renato focamos essa coisa. Portanto, o Fernando é um personagem que lá está, não é? E no teu caso, os personagens são realmente da estrada, são a estrada, quase. Sim, como acho que já tinha mencionado, que realmente as pessoas acabam por ser um foco e algo que me impele a explorar e a trabalhar e a conhecer. O meu trabalho, eu tenho, nos últimos anos, tenho desenvolvido trabalho aqui na zona onde moro. Realmente fiz um primeiro trabalho em 2014, trabalhei com um grupo de pescadores do Rio Tejo, portanto, pescadores de Ameixa do Rio Tejo, e fiquei completamente fechado dentro daquela comunidade. Foi um trabalho que desenvolvi durante 1 ano e meio, e às tantas quase que não conseguia separar e diferenciar se aquilo era trabalho, se era vida ou se era a minha vida, porque a minha vida passou a ser também aquela, ou seja, foi 1 ano e meio extremamente intenso, em que eu muitas vezes levava a máquina fotográfica e acabava por não tirar uma única fotografia. Limitava-me a estar, a conviver, a falar, e isso também. Depois fiz outro trabalho, o Ginjal, em que o processo foi precisamente o mesmo. Eu estava na praia com a minha namorada e olhava para o relógio e dizia: pá, tenho que ir fotografar, tenho que ir ter com eles que eu estou à minha espera. Era quase assim. E aqui na estrada, o processo, apesar de o espaço ser diferente, porque não era um espaço tão limitado, ou seja, é limitado porque é uma estrada,
uma linha, só um percurso, mas é um espaço mais vasto, não é? Como o Fernando disse, a estrada começa em Cacilhas e acaba em Vila Franca, não é? Ou, portanto, faz um percurso gigante. Mas eu ia tendo os meus pontos de referência ao longo da estrada. Podiam ser edifícios ou podiam ser outro tipo de construções, mas essencialmente eram as pessoas. Eu sabia que ia fazer a curva e que ia encontrar a pessoa A ou a pessoa B ou a pessoa C, porque sei que eles são habitantes daquele espaço. E imediatamente ter com eles, ia cumprimentá-los, portanto, acho que é isso. Não sei se respondi à tua pergunta, Miguel, mas acho que espelha um bocadinho o interesse que as pessoas têm no meu trabalho. Ok, obrigado, Miguel. Aliás, pegando aqui um bocadinho nisto, a própria Project Room tem esta... Vocês falavam aqui destas relações e destas interações, e eu acho muito interessante, porque temos também pensar na questão dos públicos, e eu acho que estas leituras, que são leituras de uma paisagem, não é? Que são leituras coletivas, elas próprias depois são também âncoras de percepção de leitura deste espaço pelos visitantes das exposições que vocês vão tendo ao longo do tempo do projeto. E esta relação com o público, de alguma forma, é quase como se o projeto depois continuasse nesta interação, porque quem visita e quem interage com as vossas exposições vai também depois construir diferentes percepções desta estrada que percorre este grande território. Eu acho que esta é quase como se fosse uma espiral permanente de leitura, percepção, de partilha de leitura, de novas percepções, que eu acho particularmente interessante no vosso projeto e nos projetos de criação artística a partir da paisagem. Eu não sei, se calhar terminávamos aqui esta conversa, que eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Miguel, passava-te a ti para fazer aqui o fecho. Queria só referir uma coisa em relação a isso dos públicos que tu falaste, João, que é também uma questão interessante para nós que trabalhamos com meios diferentes, não é? Da escultura, neste caso o Fernando ao filme, é uma fotografia, e eu até agora tenho cingido o meu trabalho à fotografia, mas há uma diferença muito grande na minha abordagem para a abordagem do Nuno, e que eu acho que é uma preocupação minha em particular, que é como é que nós criamos essa relação com a obra, como é que nós criamos a relação da obra com o público, porque há uma espacialidade que está muito ligada à forma como nós trabalhamos, e é uma questão que é técnica. Portanto, nós na Project Room trabalhamos aquelas ideias do arrastamento, da escala, portanto, aproximação e distanciação, e daquela narratividade aberta e aquela performatividade aberta de nós clicarmos e irmos passar a sítios diferentes, não é? E também o fator de dispersão que se cria quando, em particular no trabalho do Fernando e do André Fontes, que teve a amabilidade de nos escrever um texto que foi usado na Project Room, e a quem agradecemos também, não é? Mas que é cada uma destas técnicas e destes meios e métodos de trabalho representa uma espacialidade e uma relação com o espaço que é diferente, e quando chega ao público, portanto, eu tenho uma perspectiva muito aproximada, uma escala muito próxima de detalhes. O Fernando tem um afastamento e tem uma questão da duração, não é? E da temporalidade, que também envolve o público de outra maneira. O Nuno tem esta ancoragem que ele agora também referiu entre as pessoas, e essa construção que eu acho que é muito clássica do documentário, mas que é muito rica, não é? Em experiência e em expressividade. E o Renato tem esta relação de abstração profunda com os elementos que encontra, e isso também confere, quando o público vai ver, confere espacialidades e confere percursividades diferentes para o público,
dentro do próprio espaço. Portanto, de algum modo, nós convidamos o público a fazer digamos assim, um compêndio de relações espaciais que surge. Eu lembro-me, por exemplo, na Casa da Avenida havia uma parede que marcava o centro do espaço e que permitia uma circulação à volta, e eu construí todo o meu trabalho à volta desse, todo ou quase todo, à volta dessa circulação, não é? Portanto, havia um jogo de repetições que era construído aqui, o mesmo com o filme do Fernando, por um lado o filme que estava isolado no fundo, por outro lado, ali uma região onde todos os trabalhos comunicam uns com os outros, o meu trabalho no chão, as relações desse trabalho no chão com o filme do Fernando e também com as esculturas do Renato, que depois se prolongava. E há uma riqueza muito grande também de passagem ao público, portanto, não é, e que é interessante na forma como a técnica de trabalho de cada um se transforma num campo de percepção diferente. Para o público, e também tem sido, é uma espécie de tema silencioso, não é? E de algo de ligação entre todas estas questões que têm surgido. Pronto, isto um bocado também, não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa. Eu acho muito interessante esse ponto do público, e eu acho que existe enfim, essa relação entre o Project Room e a exposição física, que nos dois espaços a gente conseguiu, enfim, a gente optou, claro, por não impor um trajeto, né, dessa estrada. São, como a gente tinha dito, muitos pontos de entrada possíveis, né, para que, da mesma forma que cada um de nós criou uma relação ou observou determinadas coisas, isso é oferecido para o público, né? Então, a gente teve a sorte de, na exposição da Casa da Avenida, as próprias salas terem múltiplas portas, né, que permitem que você já faça trajetos e, enfim, veja determinadas partes da exposição no ritmo que você quiser. A gente não separou as salas por autores, né? Então, existiam trabalhos que se encontravam, que se misturavam, não tinham legendas para se separar onde é que começava um olhar, onde é que terminava o outro. E isso foi, eu acho, muito bem conseguido no Project Room, porque quase que se a pessoa quisesse repetir o próprio trajeto de navegação, ela já não conseguiria, porque esse estímulo para a própria deambulação sem um propósito que é de um ponto de partida e um ponto de chegada, onde há espaço para surpresa, né? Existe essa coisa no Project Room, onde você clica uma imagem e te leva para um grupo de imagens que não estava visível antes. Então, existe isso que é análogo à experiência de você estar na estrada e você se deparar com alguma coisa, seja um personagem, seja um evento, seja, enfim, o que for. Então, a ideia é que esse trajeto esteja sempre aberto para o público se apropriar dele e fantasiar em cima, e ficcionar, e relembrar, e pronto. No fundo, é uma ação sem fim. É um mapa infinito e uma ação sem fim. Não é? E aberta. E aberta, exatamente. Eu acho que isso, nesse sentido, foi conseguido. Sim, foi bem conseguido. E reitero a ideia de que é como a ação sem fim, que abre imensas possibilidades para os próximos trabalhos. Não é? Há de ficar sempre como um manancial de possibilidades, sem dúvida. Será agora intervalos maiores, não é? Mas acho que é exato, podemos fechar com esta abertura, não é, João? Era isso que eu ia dizer, aproveitar esta ideia de uma ação sem fim para terminarmos aqui esta conversa e ficarmos com a expectativa de novas conversas que dão continuidade a esta invenção da amnésia. Ok. Muito obrigado, João. Obrigado, João, também, e obrigado a todos, obviamente. Claro. Eu é que agradeço a todos. Obrigado, João. Possibilidade de estar aqui com vocês. Adeus. Até a próxima. Até à próxima. Até Obrigado. à próxima.